Relator da PEC dos benefícios decide manter texto aprovado no Senado e diz que a proposta pode ser votada ainda hoje. Finlândia e Suécia são aceitas para integrarem a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Itália declara estado de emergência para as áreas ao redor de rio que sofre pior seca em 70 anos. Produção industrial no Brasil cresceu pelo 4º mês seguido em maio. IBGE aponta que pequenos negócios geram uma renda de 420 bilhões de reais por ano. Pessoas que acabaram de receber o imóvel da Casa Verde e Amarela anunciam venda nas redes sociais. Começa a 26ª Bienal Internacional do Livro em São Paulo com mais de 300 autores nacionais e internacionais. E estudo americano revela que a duração do sono, entre 7 e 9 horas para adultos, é essencial para a saúde do coração. A partir de agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O relator da proposta de emenda constitucional conhecida como PEC dos benefícios, deputado Danilo Forte, disse que a Câmara vai tentar, apesar do horário, votar ainda nesta terça-feira o texto da proposta em comissão especial. Cerca de 1.000 prefeitos de todo o país se reuniram hoje em Brasília para debater com parlamentares e o governo federal os impactos fiscais aos municípios das medidas propostas pelos 3 poderes, como, por exemplo, a ampliação do auxílio gás. Quem convocou a mobilização nacional foi a Confederação Nacional de Municípios, a CNM. Segundo a CNM, as medidas que estão sendo decididas a nível federal aumentam as despesas dos municípios e reduzem receitas e vão gerar impacto de mais de 73 bilhões de reais ao ano, de acordo com a estimativa da Confederação. Os prefeitos afirmam que a diminuição dos recursos financeiros vão impactar diretamente a população, principalmente na educação e saúde. Eles ainda defenderam que o Congresso e o governo federal não podem legislar sobre o orçamento dos municípios. Na pauta prioritária do encontro estão temas como a criação de pisos salariais sem previsão orçamentária, como o piso dos enfermeiros, e propostas que reduzem receitas. São exemplos a PEC que aumenta o Auxílio Brasil e o Auxílio Gás, que foi aprovada no Senado e agora tramita na Câmara, e o projeto que fixou um teto de 17% a 18% do ICMS para os combustíveis, energia elétrica, transporte urbano e telecomunicações. O prefeito de Cambuquira, no sul de Minas, diz que a imposição das medidas aos municípios sem a contrapartida de um subsídio por parte da União, como é o caso do piso dos enfermeiros, prejudica os governos locais. Na verdade, nós não somos contrários a nenhuma PEC. A gente até entende da necessidade, da dificuldade que passa o país e a nossa população. O que nós não queremos é que os municípios sejam sacrificados com esses pagamentos, com a retirada de recursos dos municípios. Essa é a nossa briga, para que a gente tenha algum subsídio, algum recurso para poder arcar com essas despesas, que são despesas diuturnas que todos os municípios brasileiros têm. Este outro prefeito explica que a Confederação não é contrária aos projetos que concedem benefícios à população, como a PEC do pacote de bondades, por exemplo. É a imposição, de alguns atos do Executivo que vai impactar diretamente nos nossos municípios. Por exemplo, a gente tem a questão do piso da enfermagem. Eu sou totalmente a favor, eu sou técnico de enfermagem, eu acho que tem que ser valorizado, mas o governo precisa nos dar o subsídio para custear esse salário dos técnicos. Para atender parte das demandas dos municípios, a CNM defendeu a aprovação da PEC que proíbe novas despesas sem a previsão de uma fonte de custos ou sem a previsão da transferência de recursos necessários para o custeio. Em coletiva nesta terça, o relator da PEC que concede benefícios sociais em ano eleitoral, o deputado Danilo Forte, disse que iria manter o texto aprovado no Senado. O objetivo é agilizar a aprovação da matéria na Câmara e, assim, os pagamentos à população.
A PEC das bondades foi anexada à PEC dos biocombustíveis, que já havia sido aprovada em comissão especial na Casa. O relator desistiu de adicionar o auxílio aos motoristas de aplicativo nos moldes do benefício proposto para os caminhoneiros. Segundo Forte, o motivo é que não é possível ter controle do cadastro de trabalhadores desse setor. Ele também manteve a proposta de decretar estado de emergência. Danilo Forte disse que acrescentou apenas o termo estado de comoção social, uma vez que na Constituição só existe previsão de estado de comoção social e na lei eleitoral apenas estado de emergência. A Constituição brasileira, ela não trata, não tipifica esse estado de emergência, ela tipifica estado de calamidade, ela tipifica comoção social e tipifica estado de defesa. Mas, na própria PEC, conforme foi aprovado no Senado, vem uma tipificação também do que é o estado de emergência, porque na lei eleitoral é imposto que precisa, para fazer qualquer transferência dos recursos no período do ano eleitoral, haja o atendimento a esse estado de emergência. Como não estava tipificado na Constituição e agora veio a tipificação do Senado, nós superamos essa questão jurídica que estava ali colocada. Nesta terça-feira, o dólar fechou em alta, com investidores do mundo inteiro fugindo para ativos seguros diante de temores generalizados de recessão. Isso fez com que a moeda norte-americana subisse 1,21%, vendida a R$ 5,38 na venda. A Bolsa de Valores caiu 0,32%, com 98.294 pontos. E o euro registrou o menor valor na comparação com o dólar desde 2002. Pela primeira vez desde que foi criada, a moeda europeia está perto de ter o mesmo valor da moeda norte-americana. O euro caiu ao seu valor mais baixo em relação ao dólar em quase 2 décadas. Fruto de dados econômicos que apontam um risco crescente de recessão na eurozona, a moeda única europeia cedeu cerca de 1% e foi cotada a cerca de $1,03, algo que não acontecia desde o final de 2002. A incerteza da guerra da Ucrânia e os problemas com os cortes de gás russo pesam fortemente sobre a divisa europeia. Por sua parte, o dólar está impulsionando por uma política monetária mais agressiva do Federal Reserve dos Estados Unidos. Desde o começo do ano, o euro perdeu 9,4% frente ao dólar e já se aproxima da paridade com a moeda americana pela primeira vez desde sua criação em 1999. E veja a seguir, produção industrial no Brasil cresceu pelo 4º mês seguido em maio. E ainda, pessoas que acabaram de receber o imóvel da Casa Verde Amarela anunciam venda nas redes sociais. A produção industrial no Brasil cresceu pelo 4º mês seguido em maio. Apesar do resultado positivo, em mais um mês, os números não foram suficientes para recuperar as perdas acumuladas nos últimos 12 meses. O setor apresentou um crescimento moderado na metade do segundo trimestre, mas abaixo do esperado e sem recuperar as perdas do início do ano. Em comparação com maio do ano passado, a produção foi 0,5% maior. Resultado abaixo da estimativa criada por economistas do mercado financeiro, que miravam uma alta de 0,7% na comparação. Mesmo demonstrando uma lenta recuperação, o setor industrial segue 1% abaixo do registrado em fevereiro de 2020, último mês antes da pandemia. Máquinas, equipamentos e veículos automotores foram os principais responsáveis por elevar os números do setor. Também contribuíram para o resultado positivo a classe de produtos alimentícios, artigos para viagens e calçados. Por outro lado, as áreas das indústrias extrativas e de outros produtos químicos mostraram queda na produção. Os números moderados deixam em evidência a dificuldade da indústria nacional em superar alguns obstáculos, como a inflação e juros altos no país, além dos problemas persistentes em meio à guerra na Ucrânia.
E a indústria continua sendo um dos principais responsáveis pela geração de empregos no estado de Mato Grosso do Sul. Em maio, por exemplo, 1 em cada 4 contratações com carteira assinada foram do setor. Os dados de maio apontam que em Mato Grosso do Sul, o setor industrial foi responsável pela abertura de 1.874 postos de trabalho formais. No balanço, foram quase 8.000 contratações e 6.113 demissões. Esses números do radar industrial da FIEMES correspondem a 28% de todo o emprego formal gerado no estado no período. No acumulado do ano, são quase 7.000 vagas abertas pela indústria. O ramo que mais se destacou foi da indústria da transformação. As atividades de maior destaque até agora são a fabricação de açúcar e etanol, a fabricação de brinquedos e jogos recreativos, a fabricação de calçados, processamento de peixes, beneficiamento do couro, a moagem e a fabricação de produtos de origem vegetal e a fabricação de óleos vegetais. O segundo setor que mais contribuiu para esse crescimento na geração de emprego foi o da indústria da construção. A gente pode destacar as atividades relacionadas à construção de edifícios, as obras de acabamento, instalações e demais serviços especializados para a construção e as obras de infraestrutura. Hoje, a atividade industrial emprega 140 mil pessoas em Mato Grosso do Sul. A cada 4 carteiras assinadas, uma é do setor da indústria. Um crescimento de 5% quando a gente compara com o contingente observado no final do ano passado. Isso proporcionou, somente com pagamento de salários no último mês, a injeção de mais de 360 milhões de reais na economia do nosso estado. Há ainda que se destacar as cidades que mais contribuíram para o aumento das contratações no setor industrial. Ribas do Rio Pardo, Campo Grande, Aparecida do Taboado, Três Lagoas, Dourados, Rio Brilhante e Nova Andradina. Essas 7 cidades representaram 73% de todo o emprego criado pela indústria até aqui no ano de 2022. Cooperativas de Santa Catarina se uniram em busca de melhorias na hora da venda do arroz, fazendo com que muitos agricultores continuem no cultivo, pois com a venda para o mercado externo, o preço da saca aumenta. Depois de mais de 3 anos, uma nova venda histórica foi feita através do sistema. Depois de amargar 3 anos de consecutivas quedas de preço de venda, os rizicultores do sul de Santa Catarina juntaram forças e conseguiram fazer mais uma grande venda do produto para fora do país. Nessa semana, um carregamento de 50 mil sacas, ou seja, 25 mil toneladas do produto bruto, foram destinados ao mercado internacional, graças à força do cooperativismo, onde 3 cooperativas do sul de Santa Catarina se juntaram para buscar a venda do arroz. As cooperativas agropecuárias do sul de Santa Catarina, as agroindústrias, se reuniram e resolveram: vamos buscar mercado para esse arroz para diminuir o problema. Não vai se resolver ele no todo, mas diminuir o problema. E foi o que nós fizemos. Nós ficamos pessoalmente encarregados de identificar esses mercados e conseguimos na semana passada, juntamente com a Copersuca de Turvo, com a Coperja de Jacinto Machado e nós da Copagro de Tubarão, fechar essa exportação de 25 mil toneladas, o equivalente a 500 mil sacas de arroz, através de uma trading de exportação que vai levar ou para o México ou para a América Central. Não sabemos exatamente qual o destino, mas o negócio está fechado, está contratado e já está em operação. Quase 3 mil rizicultores catarinenses foram beneficiados com a operação, onde também puderam receber um valor maior pelo preço da saca. No momento em que você insere pequenos produtores no mercado internacional através do sistema cooperativo, você reduz a oferta do produto no mercado brasileiro e os preços normalmente reagem, coisa que já se vê sinais disso. Não pelo volume, até porque o volume de Santa Catarina não é tão grande assim, mas também pelo que o Rio Grande do Sul está exportando, é que nós estamos conseguindo equilibrar essa oferta e demanda e começando a puxar os preços para um valor mais real. Segundo o presidente, mesmo com essa venda, o país vive ainda um momento muito difícil no plantio de arroz. O Brasil já cultivou 6 milhões e 600 mil hectares de arroz. E nessa última safra, apenas 1 milhão e 700 mil hectares. Então, há uma redução diária no plantio do arroz no Brasil de 75%.
Por conta muito do quê? Muito do acordo do Mercosul, que fez com que o Uruguai, a Argentina e o Paraguai começassem a produzir arroz voltado para o mercado brasileiro. E aquilo que já existia em excesso, tá, acabou se multiplicando. E nós temos hoje um excedente de arroz muito grande ofertado pelo Mercosul para o mercado brasileiro. E toda essa movimentação de mercado, preço de insumos, importação e exportação faz com que o preço do arroz seja afetado diretamente na gôndola do supermercado. Pior do que você ter algum aumento na gôndola é você não ter o produto. E para poder produzir com os atuais custos de produção, é preciso que o produto suba um pouco mais. Arroz continua sendo a fonte de amido mais barata do mundo. Né? Você, com 20 centavos, 30 centavos, faz um almoço de arroz. Tá? Não faz de carne, mas faz de arroz. Após muitas incertezas e ameaças, finalmente a Finlândia e a Suécia foram aceitas para integrarem a Organização do Tratado do Atlântico Norte. A assinatura dos membros da União Militar fará com que os dois países também participem da Aliança Nuclear Ocidental. A assinatura do protocolo de adesão dos países ocorreu fora das câmeras, na sede da OTAN. O protocolo significa que Helsinki e Estocolmo podem participar de reuniões do tratado e ter maior acesso à inteligência. Por ora, os países ainda não serão protegidos pela cláusula de defesa da OTAN. Essa cláusula, basicamente, é um aviso aos não participantes do tratado, onde reitera que atacar um aliado seria um ataque contra todos. A aprovação da Finlândia e da Suécia na cláusula de defesa provavelmente levará até 1 ano. Mas a entrada dos países no pacto militar foi cercada de ameaças. Durante todo o processo, Moscou advertiu repetidamente a Suécia e a Finlândia contra a aceitação à OTAN. No dia 12 de março, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse que, caso os países realmente aceitassem as propostas do Ocidente, haveriam sérias consequências militares e políticas. Porém, o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, pediu aos aliados que aprovassem a entrada dos países no grupo militar de maneira rápida e assegurou às duas nações nórdicas o apoio da aliança nesse meio tempo. De acordo com o memorando assinado, a Finlândia e a Suécia se comprometeram a não apoiar os grupos militares curdos. A chancela segue um acordo com a Turquia, fechado durante uma cúpula realizada na semana passada em Madrid. O governo turco suspendeu seu veto à adesão das nações nórdicas, após garantias de que ambos os países fariam mais para combater o terrorismo. Daniela Marques assumiu hoje a presidência da Caixa Econômica Federal em cerimônia no Palácio do Planalto. A economista Daniela Marques toma posse na presidência da Caixa Econômica Federal no lugar de Pedro Guimarães, que pediu demissão na última quarta-feira. Até então, Daniela ocupava o cargo de secretária especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia. A economista integra o governo federal desde 2019, quando foi nomeada como chefe da Assessoria de Assuntos Estratégicos do ministro Paulo Guedes. Ela é formada em administração pela PUC do Rio de Janeiro, possui especialização em finanças pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, atuou por 20 anos no mercado financeiro, na área de gestão independente de fundos de investimento e também foi sócia fundadora e diretora de fundos de investimento. A nova presidente deve criar um comitê para apurar as denúncias contra o seu antecessor, Pedro Guimarães. Também tem a função de isolar a crise, preservar a imagem da Caixa e manter em funcionamento os programas do banco, como o Casa Verde Amarela, o pagamento do Auxílio Brasil, entre outros. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, os imóveis da Casa Verde Amarela mal foram entregues e já tem gente vendendo. Os responsáveis já estão sendo investigados e quem comprar também vai ficar no prejuízo. Os prints mostram primeiro uma publicação de uma pessoa interessada na compra. Nos comentários, uma outra escreve: R$ 4.500 pode vir buscar a chave. Outro menciona: quem tiver e pegar uma moto 150, vem no meu zap. E na sequência: acabei de ganhar, faço 5.000, me ligue, preciso do dinheiro. Tudo isso
um dia após o presidente Jair Bolsonaro vir a Campo Grande para realizar a entrega dos apartamentos. Foram 300 imóveis do condomínio, que fica no Jardim Canguru, em Campo Grande. O governo federal investiu 24 milhões de reais, mais 5 milhões de contrapartida do Estado, e a Prefeitura doou o terreno e a infraestrutura. As parcelas variam de R$ 80 a R$ 240 reais, tudo porque 90% do valor foi subsidiado pelo poder público. As denúncias já chegaram à AMASF, antiga EMA, que vai repassá-las para a Caixa Econômica Federal, para que haja uma investigação e para que os responsáveis sejam punidos. As denúncias, elas podem ser feitas através do telefone da AMASF no 3314-3900, mas vale lembrar que a responsabilidade da administração desses imóveis, ela é da Caixa Econômica Federal. São imóveis da carteira imobiliária da União, que só eles podem ingressar com processo de reintegração e retomada. A nossa ação é, junto com a população, cobrar a fiscalização e incisivamente para que a finalidade seja para habitação de interesse social. É importante informar que a venda de imóveis do programa Casa Verde Amarela é nula e o proprietário pode ter uma série de prejuízos, a começar, claro, pela perda do imóvel. Ela não vai mais poder participar de nenhum processo de seleção no Brasil, né? Ela vai estar inserida no CADMUT, que é um cadastro de mutuários, e ela não vai mais poder participar em nada no que tange habitação de interesse social. Ou seja, nunca mais ele tem direito à moradia social. E quem compra também vai ter prejuízos. Se ela for identificada, ela vai existir algum processo também contra essa pessoa. Mas caso não seja identificada, ela vai perder o dinheiro dela, porque essa unidade ela vai voltar para que seja atendida uma outra família que esteja precisando. Enquanto há essas negociatas, outras pessoas reclamam. Esse é o Brasil que a gente merece. E outra vai além. Eu também estou precisando muito. Tenho um filho especial, mas até agora nada. Nunca fui sorteada e quem tem não dá valor. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou nesta terça-feira que as comissões parlamentares de inquérito que esperam no Senado serão instaladas apenas depois das eleições deste ano. Esperam a instalação a CPI, que vai investigar ilícitos no MEC, a mais recente, e também a de obras inacabadas em creches, escolas e universidades no período de 2006 a 2018, além da CPI do desmatamento ilegal na Amazônia e a do crime organizado e narcotráfico. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou nesta terça-feira que as comissões parlamentares de inquérito que esperam no Senado serão instaladas apenas depois das eleições deste ano. Esperam a instalação a CPI que vai investigar suposto ato de corrupção no MEC, a mais recente, e também a de obras inacabadas em creches, escolas e universidades no período de 2006 a 2018, além da CPI do desmatamento ilegal na Amazônia e a do crime organizado e narcotráfico. O anúncio foi feito primeiro no Twitter de Pacheco, em que ele disse que a decisão foi tomada na reunião de líderes que aconteceu na manhã desta terça. Ele afirmou que o Senado reconhece a importância de todas as CPIs e afirmou que os requerimentos serão lidos em plenário por dever constitucional na sessão desta quarta-feira. O presidente do Senado explicou que a ampla maioria dos líderes entende que a instalação só deve ser feita depois das eleições, para garantir a participação de todos os senadores. As CPIs serão instaladas no momento oportuno pelo Senado Federal. No entanto, os líderes, repito, em maciça maioria, entendem que essas indicações dos membros e a consequente instalação das comissões parlamentares de inquérito devem acontecer após as eleições. Isso permitirá que todos os senadores possam igualmente participar das 5 comissões parlamentares de inquérito e também evitar que o período eleitoral, que é naturalmente um período em que há uma politização e acaba partidarizando as discussões, que esse período eleitoral evite contaminar um processo de investigação da CPI, que naturalmente, necessariamente, precisa ser uma investigação minimamente isenta e imparcial no momento de mais regularidade, de mais normalidade do funcionamento parlamentar, que não é o caso de um período eleitoral. Alguns senadores se manifestaram contrários à instalação da CPI do MEC, por exemplo, porque, em tese, ela furaria a fila cronológica das outras CPIs. O senador Randolfo Rodrigues, que protocolou o pedido de abertura da CPI do MEC, disse que o requerimento tem a assinatura de 31 senadores.
4 a mais do que as 27 assinaturas necessárias, de acordo com o regimento. Em seu Twitter, nesta terça-feira, Randolph ameaçou levar o caso para o Supremo Tribunal Federal. Ele ainda afirmou que CPI é um direito constitucional da minoria parlamentar. Em resposta a essa publicação, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que as situações na época do auge da pandemia eram bem diferentes das atuais. E completou dizendo que não vê circunstâncias para o STF determinar ao Congresso a abertura de uma CPI. E veja a seguir, aumento nas tarifas de luz faz número de renegociação crescer. E veja também, Itália decreta estado de emergência para as regiões afetadas pela pior seca em 70 anos. As mudanças climáticas têm afetado os grandes polos europeus. Na Itália, o governo decretou o estado de emergência para as regiões afetadas pela pior seca em 70 anos. As regiões abastecidas pelo Rio Pó, o mais atingido pela seca, que responde por cerca de 1/3 da produção agrícola do país, é o mais longo da Itália e percorre mais de 650 quilômetros através do norte, a parte mais rica do país. Os agricultores afirmam que o fluxo de água do rio é tão fraco que a água do mar está se infiltrando no interior, destruindo as plantações. Para tentar amenizar a crise hídrica, o governo italiano lançou um decreto que permitirá que as autoridades cortem a burocracia e tomem medidas imediatamente se acharem necessário, como impor o racionamento de água para residências e empresas, por exemplo. O governo disse em comunicado que as medidas de emergência abrangeriam as terras que fazem fronteira com o Pó e as bacias hidrográficas dos Alpes Orientais. A mídia italiana informou que o primeiro-ministro do país, Mario Draghi, também estava considerando nomear um comissário para coordenar a resposta à seca, assim como foi feito para supervisionar a crise do coronavírus. A greve de um sindicato de petróleo pode levar à redução das exportações de gás da Noruega. O país é o segundo maior fornecedor de gás natural da Europa. Em plena tensão no mercado da energia, a Noruega pode ter que reduzir em cerca de 60% suas exportações de gás no próximo fim de semana, devido a uma greve de um sindicato de petróleo. O alerta foi feito por uma organização patronal do setor. A paralisação, que já obrigou à suspensão das operações em 3 jazidas de petróleo e gás no Mar do Norte, diminuiria em 340 mil barris a produção de petróleo bruto se o sindicato executar a ameaça de estender o conflito. A Norske Oil e Gas observou que as exportações norueguesas representam 1/4 da energia europeia. E no momento em que os cortes de fluxos da Rússia sobrecarregaram o mercado, o continente é quase inteiramente dependente da Noruega. A associação alertou que uma extensão da greve seria muito prejudicial para os dois lados. Nos últimos meses, o país vem se esforçando para produzir em plena capacidade para responder ao desejo dos países europeus de deixar de depender do gás russo. Com os seguidos aumentos nas tarifas, muitos consumidores têm encontrado dificuldade para pagar as contas de luz em dia. Prova disso é que neste ano foi registrado um aumento no número de renegociações. A média mensal de negociações de parcelamento de dívidas na conta de luz aumentou 51% este ano. Segundo a Enel Brasil, o dado mostra que os clientes têm buscado cada vez mais opções de parcelamento de dívidas. No caso de São Paulo, o índice chega a 77%. Os pedidos de parcelamento de dívidas antigas nas 4 distribuidoras do grupo, Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás e Ceará, já haviam aumentado desde o início da pandemia de Covid-19. No período de janeiro a maio, a negociação passou de 84 mil em 2020 para 128 mil em 2021. E este ano chegou a 193 mil. Ao todo, entre janeiro de 2020 e maio deste ano, a Enel Brasil recebeu cerca de 4 milhões e 200 mil pedidos. Em São Paulo, o consumidor pode parcelar em até 12 vezes durante a campanha Enel Facilita, que será realizada entre os dias 16 e 23 de julho. Os postos de combustíveis que não repassaram desconto do ICMS ao consumidor vão ser multados no Rio de Janeiro.
Para a gasolina, a expectativa era de queda de R$ 1,19 por litro. No Rio de Janeiro, após a redução na alíquota de ICMS de 32% para 18% sobre os combustíveis, a estimativa é de redução de R$ 1,19 por litro da gasolina. O cálculo foi feito com base na média do valor antes da medida, de R$ 7,80, com previsão de chegar a R$ 6,61. Já no caso do etanol, o desconto esperado no Rio de Janeiro é de 79 centavos por litro. Uma fiscalização nos postos de combustíveis está tentando garantir o direito ao consumidor em pelo menos 5 regiões do estado. Caso o estabelecimento não tenha baixado o preço do litro e não apresente notas fiscais que comprovem o valor praticado, ele pode ser multado. A operação foi batizada de Lupa na Bomba e tem apoio das polícias civil e militar. Segundo informações do Procon, na vistoria, o posto que não tiver baixado os preços deve ser autuado. Caso fique comprovado alguma irregularidade, o valor da multa é calculado de acordo com a gravidade do problema e o faturamento do local, podendo chegar a R$ 12 milhões. A ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, abriu uma consulta pública de 20 dias a partir de hoje para discutir a cobertura assistencial obrigatória de planos de saúde. É a partir desta consulta que serão consideradas críticas e sugestões relativas à proposta de resolução normativa que atualiza o rol de procedimentos e eventos em saúde. Os comentários devem ser encaminhados a partir de um formulário presente no site da agência. O ex-secretário especial de Cultura do governo Bolsonaro, Mário Frias, segue internado na UTI em recuperação e sem instabilidade, após ser diagnosticado na noite de ontem com um quadro de infarto agudo do miocárdio e passou por um cateterismo e angioplastia. O Hospital Santa Lúcia, da Asa Sul, informou que a cirurgia ocorreu sem intercorrências, mas não há previsão de alta. E veja a seguir, estudo americano revela que a duração do sono é essencial para a saúde do coração. E ainda começa a 26ª Bienal Internacional do Livro em São Paulo, com mais de 300 autores nacionais e internacionais. País com maior taxa de mortalidade do mundo por Covid-19, o Peru voltou a impor a obrigatoriedade do uso de máscara em locais abertos e fechados. O país sul-americano tem a maior taxa de mortalidade do mundo por 100 mil habitantes. Já estamos em uma quarta onda, já é obrigatório o uso de máscara em qualquer ambiente fechado ou aberto. Os contágios no Peru chegaram a mais de 20 mil na última semana, quando autoridades anunciaram que o país enfrenta uma quarta onda da pandemia. As mortes chegaram a 89 e parecem se manter estáveis há 2 meses. O Peru tem 65% da população alvo vacinada com 3 doses e mais de 80% recebeu 2 injeções. A quarta dose já é administrada para maiores de 40 anos, mas não foram divulgados os números de vacinados. De acordo com a Universidade Johns Hopkins, o Peru é o país com a maior taxa de mortalidade por Covid-19 do mundo, com 648 mortes por cada 100 mil habitantes. O país já teve mais de 3,6 milhões de casos de coronavírus e 213 mil mortos. Com a ampliação da campanha de vacinação contra a gripe para toda a população e também do público para a quarta dose da vacina contra a Covid, o movimento nas unidades de saúde aumentou. Na última semana, nossa equipe recebeu reclamações de que pessoas chegavam entre 15 e 16 horas para vacinar contra a Covid e não conseguiam. O horário de fechamento é às 17 e, a depender da unidade, às 19 horas. Na questão da vacinação, a gente estipula o horário de funcionamento conforme o encarte que é disponibilizado e o número de vacinas que cada unidade tem capacidade de administrar
também já é organizado, porque eu tenho unidades que têm uma equipe, unidades que têm 2, 3 até 6 equipes. Lembrando que a unidade não tem só a vacinação, ela também tem curativo, inalação, outros procedimentos que a enfermagem também precisa estar fazendo, por isso esta organização. Conforme a superintendente da Rede de Atenção à Saúde, o que houve foi que na semana passada foi necessário distribuir senhas, porque a procura foi alta, com a ampliação de 2 campanhas. A gente normalmente deixa uma sala de vacina para vacinar crianças, que leva mais tempo, bebês, que a gente precisa tirar roupinha e organizar. E fazemos uma sala de vacina exclusiva para vacinação de adultos, que é Covid e influenza, que é uma vacinação rápida. Porém, com a liberação da influenza e da faixa etária da Covid para 40 anos, houve realmente uma sobrecarga na busca de vacinação nas unidades. Então, quando vai chegando ao final do expediente, que a gente verifica um número alto de pessoas, a gente faz a entrega de senhas para que haja uma organização nessa vacinação. Conforme a CESAL, outro ponto importante é que os mesmos profissionais que trabalham nas unidades básicas, logo depois fazem plantão nas UPAs e, por isso, não podem extrapolar o horário. Dessa forma, a orientação é para que, especialmente em períodos de alta procura, a população vá às unidades no início do matutino ou vespertino. Porque quando ela vai ao final, ela corre o risco de chegar lá e ter muitas pessoas aguardando e o número de capacidade de vacinação já ter excedido. E aí a gente pede para ela retornar no dia seguinte. A tecnologia de RNA mensageiro, que contribuiu para o rápido desenvolvimento das vacinas contra a Covid, está no centro de uma disputa judicial na Alemanha. Nesta terça-feira, o laboratório alemão CureVac anunciou que processou a concorrente BioNTech por violação à propriedade intelectual. Junto com a farmacêutica Pfizer, o BioNTech criou uma das principais vacinas contra a Covid, usando o método inovador com ácido ribonucleico mensageiro. Em nota, a CureVac informou que apresentou a ação contra o BioNTech e suas 2 filiais, pedindo uma indenização justa pela violação de seus direitos de propriedade intelectual. A empresa de biotecnologia quer ser compensada por 2 décadas de trabalho pioneiro na tecnologia de RNA, que contribuíram para o rápido desenvolvimento das vacinas contra a Covid. Em um momento de aumento dos casos da doença em vários países, a CureVac garantiu que não quer que suas ações na justiça possam colocar obstáculos à produção, venda ou distribuição de vacinas da BioNTech e de seu parceiro. O laboratório não especificou o valor que pede na ação. E depois de mais de 1 ano de tentativas, a União Europeia conseguiu aprovar uma lei para controlar as gigantes digitais. A legislação busca evitar práticas anticoncorrência. O pacote é composto por uma lei de mercados digitais para regular a atividade e evitar práticas anticoncorrência e outra sobre serviços digitais, uma ferramenta para reprimir conteúdos ilegais online. Os 2 projetos foram aprovados com ampla maioria de mais de 500 dos 630 votos dos eurodeputados. A lei tinha sido apresentada oficialmente em dezembro de 2020, com o objetivo declarado de colocar ordem no caos dos serviços e mercados digitais. A intenção da União Europeia é regular a atividade do grupo conhecido como GAFAM, Google, Apple, Facebook, Microsoft e Amazon, ainda que também inclua empresas como Booking.com, de reservas online, a rede social TikTok, entre outros. O ponto crítico da proposta é a definição de critérios para classificar uma plataforma como sistêmica ou guardiã, em empresas grandes a ponto de eliminar a concorrência e atuar basicamente à margem das regulamentações vigentes. As empresas que se enquadrarem na definição vão ser auditadas anualmente por órgãos independentes e vão permanecer sob a supervisão da Comissão Europeia. A legislação também estabelece um controle sobre todas as operações de compra desses gigantes para limitar o acúmulo de inovação de startups e evitar as aquisições que as empresas fazem de outras para acabar com a concorrência. Um estudo da Associação Americana do Coração revelou que a duração do sono entre 7 e 9 horas para adultos é essencial para a saúde do coração. A informação divulgada pela entidade colocou a duração do sono em uma lista que contém práticas primordiais para manter uma vida saudável, da qual fazem parte dieta, atividade física, ficar longe da nicotina, ter uma boa massa corporal, apresentar bons índices glicêmicos e de pressão arterial. De acordo com especialistas envolvidos no estudo, as pessoas que não dormem o suficiente têm maior probabilidade de desenvolver problemas de saúde, como obesidade, hipertensão e diabetes.
Foi constatado que os adultos devem dormir de 7 a 9 horas por noite para que possam começar a colher os benefícios do sono. Mas muitas vezes, com compromisso no trabalho e preocupações com assuntos cotidianos, essa meta não é atingida. As horas de sono necessárias mudam de acordo com a idade. Por exemplo, as crianças de até 5 anos devem dormir de 10 a 16 horas diárias. Os de 6 a 12 anos devem dormir de 9 a 12 horas. Já os adolescentes devem ter de 8 a 10 horas de sono. Os problemas cardiovasculares são uma das principais causas de mortes no mundo todo. Até setembro do ano passado, mais de 230 mil brasileiros morreram por problemas relacionados à doença. A maior parte das vítimas estava na faixa etária entre 70 e 79 anos. A pandemia agravou ainda mais o cenário dessas doenças, pois muitas pessoas deixaram de ir até aos hospitais para realizar consultas e exames de rotina por medo de se contaminarem com o vírus e acabaram deixando de lado a parte dos cuidados cardiovasculares. Começou em São Paulo a 26ª Bienal Internacional do Livro. O evento literário reúne mais de 300 autores nacionais e internacionais. Na abertura, correria. Os brasileiros parecem mesmo estar lendo mais. Isso é o que demonstra a lotação da 26ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo. As amigas Ana Beatriz e Anitta confirmam que são muitos os colegas que se interessam pela leitura. Afinal, dezenas deles vieram até aqui hoje de excursão. A nossa escola proporcionou isso. Foram 3 ônibus de 2 andares. As estudantes estão eufóricas com as preciosidades adquiridas aqui. É incrível, eu amo ler. Tem vários livros de vários gêneros. Tem uma loja de R$10. Eu encontrei uma coleção que eu queria. No estande citado pela Anitta, tem livro para todos os gostos. A gente tem livro jurídico, como o Vadimeco, tem livro de aventura, tem livro de ficção, tem Turma da Mônica. Então a gente tem milhares de títulos aqui para todos os gostos de clientes e leitores. Entre os 185 expositores, há aproximadamente 3 milhões de exemplares dos mais diversos gêneros. Mas o evento conta ainda com 500 atrações que vão muito além da literatura em papel. Aqui as palavras saltam dos livros e dão aos visitantes outras experiências sensoriais, como no espaço Cozinhando com as Palavras, onde a literatura se mistura à culinária. Ou no espaço infantil, com atividades diversas para toda a família. No estande Repente e Cordel, a apresentação da cultura nordestina se faz em papel e muita música. Tem cultura brasileira e internacional. A cada ano, a Bienal tem como tradição homenagear a literatura de algum país. E não por acaso o escolhido da vez foi Portugal. Isso porque em 2022, a independência do Brasil completa 200 anos. E aqui nesse estande, dedicado ao país, também há experiências imersivas, como nesta réplica de um bondinho português. Daqui de dentro, o visitante sente como se estivesse realmente passeando pelas cidades daquele país. O espaço tem como destaque o escritor e vencedor do Nobel de Literatura, José Saramago, e contará ao todo com a presença de 23 escritores portugueses, entre eles Walter Hugo Mãe. Mas essa é só uma pequena parcela dos cerca de 300 autores nacionais e internacionais confirmados no evento, como Laurentino Gomes, Aline Bey, Maurício de Souza e Mário Sérgio Cortella. Até domingo, dia 10 de julho, a organização da Bienal Internacional do Livro espera receber ao menos 500 visitantes no Expo Center Norte em São Paulo. Os ingressos estão à venda no site bienaldolivro.sp.com.br. Vem pra Bienal! E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia nesta terça-feira. Um ótimo fim de noite para você e nós te esperamos amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.